tá posto para gravar. Podemos abrir aí, Madalena. Bom, então nós vamos dar início às defesas, né, dos TCCs da turma do curso de pós-graduação em análise existencial e Gestalt. Eu quero agradecer muito a presença do Paulo como leitor da monografia da Maria Laura, cujo título é Corpo, Morte e Epifania, uma análise existencial em Clarice Lispector. Maria Laura, você tem 10 minutinhos para apresentar, e aí depois a gente passa a palavra para o Paulo, onde ele vai fazer, né, as apreciações dele, e depois a gente vai se reunir para poder discutir sobre o seu trabalho, ok? Então, vamos lá. Primeiro, agradecer, né, esse acompanhamento. Vamos lá. Então, como você já disse, né, o título do meu trabalho é Corpo, Morte e Epifania, uma análise existencial em Clarice Lispector. E aí o problema é compreender de que modo o corpo se configura como esse espaço de epifania e emergência dessas questões sensíveis e do sagrado, né, que aparece bastante também em Clarice Lispector. O conto que eu peguei, né, como base foi Perdoando Deus, da Clarice, tá em Felicidade Clandestina, ou naquele livro de todos os contos dela, nessa abordagem fenomenológica existencial e como método, né, a revisão bibliográfica. O desenvolvimento, eu comecei falando da experiência de ruptura e de estranhamento que emerge desse corpo vivo e do desconforto na obra de Clarice. Trouxe 4 conceitos centrais, que foi a corporeidade, o ser para a morte, a angústia e o sagrado. No capítulo 1, vou trazer a ideia do corpo, finitude e angústia, e trazendo a ideia de corporeidade, experiência de mundo de Merleau-Ponty, que é através do corpo que a gente percebe e se relaciona com aquilo que cerca a gente, com o mundo, e que a gente experiencia o mundo através desse corpo, né? Então, essa percepção, ela não está nesse campo consciente a princípio, né? Então, é uma percepção pré-reflexiva, né? Antes de qualquer julgamento, elaboração conceitual, a gente já está em contato com o mundo em uma relação perceptiva. Trouxe aqui a ideia da finitude, né? A morte como uma constituição de uma dimensão estrutural da existência, e aí o ser para a morte, e a angústia como um fenômeno existencial também da finitude, né? Da gente entender que nós somos seres finitos, frente a essa indeterminação, né? Então, a angústia como essa revelação para nós dessa condição finita. E aí, o capítulo 2, eu faço uma breve apresentação do conto, que é basicamente a narradora andando pela vida, né? Pelas ruas do Rio de Janeiro, toda encantada com o mundo, e claro, ali fiz uma interpretação de uma grande ilusão, né? Frente ao mundo, frente a Deus, frente a ela mesma. E uma grande ilusão que isso se quebra quando ela vê um rato morto, assim, um rato ruivo gigantesco. E aí ela sente na corporeidade, né, esse horror, né? E aí tem essa epifania que vem dessa sensação corporal que ela teve com o rato morto. E a experiência de ruptura acontece exatamente a partir do corpo, do encontro com o rato morto, que desloca ela dessa posição habitual dela vivendo a vida dela, tá ali de boa, tranquilo, né, dominando o mundo, e que lança ela num estado de profunda vulnerabilidade. E aí, aqui o rato morto, ele se apresenta como esse signo que faz sair, né, tudo que é recusado, que a gente costuma recusar, que é esse lado degradado, esse lado frágil, esse lado vulnerável e finito. E aí eu trouxe essa passagem do Marco Aurélio, que é: há na morte um elemento de transcendência capaz de nos tirar das ocupações cotidianas. E
E daí vem a epifania, que acontece em vários contos da Clarice, inclusive, né? Que é uma revelação súbita e profunda que se dá através de um acontecimento do cotidiano que só tem sentido para aquela pessoa que viveu aquilo naquele momento, que experienciou aquilo naquele exato momento. Então, essa ruptura leva a uma desorganização do mundo da narradora, que vai abrir esse campo epifânico e que vai abrir essa questão do sagrado para ela. E aqui, a experiência sagrada, ela vem como um encontro entre o humano e o divino, no qual aquilo que se manifesta é percebido como uma revelação porque não foi algo que a gente controlou, né? Foi algo simplesmente dado. Então, nas minhas pesquisas, encontrei como um movimento existencial aquilo que ultrapassa a gente, que vai além, né? Que é uma abertura radical desse sujeito que se reconhece limitado, né? Frente ao que o mundo está mostrando. E aí, caminhando para o final, eu trouxe aqui que a morte e a angústia, elas normalmente entram em conflito com esse ideal contemporâneo de previsibilidade, de consumo, de felicidade permanente, desse hedonismo, né? E essa reflexão sobre a própria finitude, a gente não se coloca a pensar sobre ela, a gente normalmente é colocado em situações em que isso é jogado na nossa cara, né? Igual nesse caso, o rato morto. E no conto, ele mostra esse amor sustentado por uma visão ideal de mundo, solene, harmoniosa e protegida de todo mal, e mantém ela afastada da complexidade, da imperfeição que constitui o mundo, que constitui a gente, enfim. E a angústia, esse estranhamento e tal, eles normalmente aparecem como essas experiências que desestabilizam a gente, né? Mas, ao mesmo tempo, colocam a gente diante desses aspectos fundamentais, transformadores, que abrem essa ideia de um caminho mais autêntico. E a questão do sagrado, eu achei interessante, né? Pensar no sagrado como aquilo que coloca a gente no movimento da vida, né? Como algo muito potente. Só que essa potência, ela também vem não do belo, do harmonioso, né? Mas nesse caso da irrupção do que é rejeitado, do que é degradado, da morte em si, né? Forçando ela a reconhecer aquilo que também pertence a ela, ao mundo e a Deus, o lado rato. E aí eu coloquei essa última passagem que eu achei muito maravilhosa, assim, que é basicamente a epifania dela, resumida. Talvez eu tenha que chamar de mundo esse meu modo de ser um pouco de tudo. Como posso amar a grandeza do mundo se não posso amar o tamanho da minha natureza? Então, tanto dela quanto do mundo, né, desse lado rato, que veio através dessa experiência corporal de horror, né, essa taquicardia, essa coisa que tomou conta dela, e que levou ela a chegar nessa conclusão. E então, finalizo por aqui com as referências. E é isso. Muito bem. Esperamos a Madalena dar prosseguimento. Você quer fechar? Enquanto isso, quer ir fechando, Maria Laura, a apresentação? Vou fechar aqui. Caiu? Ah, caiu a Madalena. Vou dar um segundinho, senão a gente segue. Tá? Claro.
Depois, na gravação, a gente corta esse ato. Ela chegou a falar o que aconteceu? Não. Tô vendo, tô acompanhando aqui no WhatsApp, ver se ela se manifesta. Ainda não. Sim, aquelas quedas de energia, né? Mandei mensagem para ela. A minha apresentação foi a primeira, não foi? Sim, você está abrindo a temporada dos Socorro. TCCs. Ai, será que é ela? É ela. Ela. Voltou, Olá. Madalena. Caiu a conexão aí. Ô, gente, desculpa, eles estão mexendo aqui na rede, na rua. No... Ah, Mas você chegou a nossa. pegar a apresentação toda, não? Não, eu vi até mais da metade dela. Ah, Não, caiu no final. A Madalena caiu no finalzinho. É, foi no finalzinho que caiu. É. que bom. Bom, mas passemos a mim. Eu esperei você para fazer a formalidade de passar a palavra para mim, Madalena. Bom, eu peço desculpa pelo imprevisto, e então vou passar a palavra para o Paulo para que ele possa fazer as considerações. Então, e agora eu perdi o vídeo da Maria Laura. Tá com o vídeo ligado aí, Maria Laura? Aí, o Teams Tô às vezes aqui. faz isso. Tá aí. Tá. Ótimo. O, quero agradecer, né, o convite para ler. Gostei do seu trabalho. Né? A apresentação também agora está bem legal, bem enxuta, né? Então, os comentários que eu tenho que fazer são comentários assim sobre o trabalho. Eu tenho somente questões assim técnicas para apontar, tá? É, uma delas é quando a gente está na introdução, né, é interessante que você já indica o método que você vai trabalhar logo no comecinho, já na primeira página da introdução, tá? E fala aqui de uma abordagem qualitativa. Eu acho que é importante a gente apontar que é uma abordagem qualitativa, mas sobretudo apontar aí que se trata de uma narrativa, uma revisão narrativa de literatura, tá? Que é o termo técnico para se referir a estou buscando escritos e livros e sem uma sistematização nenhuma, com vistas a contar aqui uma situação, né? A outra questão técnica que eu queria comentar é que ficaram faltando várias referências nas referências bibliográficas no arquivo que eu recebi, né? Então a gente tem Monte 2005 ali na segunda página, Siqueira 2008 também não está. E tem mais umas duas referências que não constam no final, né? Então acho que precisa. Marília Murta, né? Também não apareceu nas referências. Então isso inclusive, essa é a parte que a gente descobre isso, né? Porque é quando vai ver, mas que livro é esse, né? Que artigo é esse? Né? Porque de Merleau-Ponty eu nem fui ver se estava lá ou não, porque Merleau-Ponty eu sei que é a fenomenologia da percepção. Tá? Aí, segundo comentário, mas daqui é pensando em
continuidades dessa pesquisa, tá? Eu queria perguntar se você conhece, se você já viu, que a gente tem um autor fenomenológico brasileiro que é um dos principais intérpretes da obra de Clarice Lispector no Brasil, que é o Benedito Nunes. Tá? Então, caso você não conheça, acho legal você ir atrás e conhecer. Ele tem 2 livros em que ele faz uma análise assim existencial, né, heideggeriana sartriana sobre a obra dela. Um deles chama O Drama da Linguagem, uma leitura de Clarice Lispector. Esse livro é de 89. E tem um outro que chama O Mundo de Clarice Lispector, de 66. Tá? Tem ainda um terceiro livro dele que chama No Dorso do Tigre. E daí, no Dorso do Tigre, ele vai fazer algumas análises de Clarice Lispector, tem também Guimarães Rosa, tá? Então, é um autor que faz bem essa ponte, né? E deu para ver aqui o seu gosto pela obra da Clarice. Então, acho que vale a pena conhecer esse material, tá? Aí, Uhum. outro comentário que eu gostaria de fazer é o seguinte: eu acho que você foi muito mais existencialista, né? Muito mais existencial no seu TCC do que o uso de Merleau-Ponty supõe, sabe? Porque eu acho que no Merleau-Ponty você tem um conceito, né? E tá bem posto aqui no comecinho do seu trabalho, é, o, os, os, os conceitos centrais, né? Isso se apresenta direitinho no comecinho, ali também na introdução. Você vai trabalhar corporeidade, ser para a morte, angústia e sagrado, tá? E para falar de corporeidade, você acaba indo para o Merleau-Ponty, né? Ao passo que falar de ser para a morte e angústia, a gente já está mais num âmbito existencial que não é o barato do Merleau-Ponty, né? Então, com isso, eu fiquei me perguntando se não caberia aqui uma passagem mesmo do ponto 1.1 para o 1.2, né, sobre corporeidade e experiência de mundo, para depois, quando você entra em finitude, angústia e condição humana, se não caberia, sabe, um paragrafinho falando assim, olha, estamos pegando fenomenologia de modo geral, fenomenologia existencial de modo geral, e Merleau-Ponty não é o principal autor para a gente falar de finitude e angústia, né? Quem vai ser vão ser os existencialistas, né? E daí que você vai pegar o Heidegger, né? O Heidegger pelo Verle e tal. Porque no Merleau-Ponty o que você vai ter é um conceito de carne, sem dúvida alguma, né? Mas que ele também não vai trabalhar tanto esse conceito de carne do jeito que vai aparecer no Sartre, com a experiência de náusea, sabe? E este conto da Clarice que você escolheu, ele vai bastante na experiência da náusea, né? Uma experiência de nojo, assim, que vai ser tão desterradora, né? Então, acho que caberia fazer esse pequeno apontamento aí, tá? E, por fim, o que é, na verdade, o que eu queria te perguntar aqui para a gente conversar, que isso eu senti falta, de fato, não era o objetivo do seu trabalho, tá? Então, não está faltando no trabalho, mas pensando que isso daqui é uma monografia de um curso de especialização em psicologia clínica, análise existencial e gestalt terapia, a minha pergunta para você é assim, o que que a feitura desta monografia, deste TCC, o que que contribuiu para a sua prática clínica? Né? O que que contribui para o entendimento sobre a experiência humana? Né? E com isso eu fecho aqui as minhas considerações. Eu acho que eu vou responder, eu acho até partindo da minha experiência lendo conto e fazendo o curso, assim, sabe? Que foi da onde veio essa minha vontade de escrever sobre. Eu acho que parte de uma ideia de, nossa, a gente morre, né? Tipo, realmente entender isso. E aí, como é que esse nossa, a gente morre, vem em vários momentos do cotidiano, sabe? Nossa, seja o pet que morreu, seja, né, algum parente distante, seja um acidente que você viu, seja, enfim, várias questões, né? E, e como que ter consciência disso mudou a minha percepção das minhas relações, das minhas escolhas, sabe? Não, peraí, não, isso aqui não tá certo, sabe? De
fazer escolhas mais autênticas frente a essa fragilidade muito grande, sabe? E aí eu confesso que foi um processo difícil em vários momentos, assim, de nossa, a gente é muito frágil, meu Deus, a gente é muito vulnerável, mas isso me colocou em um lugar de fazer escolhas mais saudáveis. Eu não sei se exatamente isso responde à pergunta, assim, mas dentro da clínica, eu acho que isso é muito interessante ver que em vários momentos acontece, sabe? Nossa, minha avó ficou doente, isso me fez questionar as escolhas que eu tenho feito hoje, sabe? Assim, nossa, será que eu devo ficar nesse trabalho mesmo? Né? Será que o que eu vou fazer da minha vida agora? Quando a morte se apresenta, assim. Então, eu acho que vai por aí. Considere, então, né, que depois daqui você tem que entregar esse trabalho para depósito lá no repositório da UFMG, tá? Eu acho que é importante fazer uma última revisão, colocar essas referências que estão faltando, colocar os parágrafos, né? Não sei se uma desconsideração, mas o texto que veio para mim estava sem parágrafo. Então, considere com a Madalena a possibilidade de que seja um paragrafinho falando exatamente isso que você me falou na introdução, tá? De que maneira que se amarra um conhecimento sobre a experiência humana, né? E essa experiência que vem da finitude do ser para a morte e também de uma experiência epifânica, né? Sobre a nossa condição humana, de que maneira que uma compreensão disso pode contribuir para uma prática clínica fenomenológica, sabe? E daí você, de Uhum. novo, faz um comentáriozinho lá no final nessa linha do que você acabou de falar, tá? Porque daí fica bem amarrado mesmo essa monografia com um fazer clínico, porque ela tem essa possibilidade, né? E tendo sido feita por você, a gente sabe que é uma possibilidade que está entranhada ali no TCC, tá? Então, parabéns, Sim. viu? Obrigada. Ótimo. Eu agradeço ao Paulo todas as considerações, né? A Maria Laura, você vai refazer e depois você me envia, tá? Ô, Paulo, como que você prefere? A gente se fala por telefone? Você tá mutado, Paulo. Obrigado. Não, peraí, a gente se fala por WhatsApp, pode ser? Pode, Fecha o combinado. áudio e vídeo aqui, eu te ligo no WhatsApp. Tá, joia. Oi, gente. Não tem como ficar em silêncio agora não, né, gente? Oi, Palau. Gente, como assim que eu acordei com a campainha e me vem a notícia que se apresenta agora e eu tô aqui? Que linda. Ai, que maravilha, gente. Eu fui a primeiríssima e eu tava super. Ai, meu Deus. Pela Não apresentação. transpareceu, não. Não Ai, que apareceu. bom. Não, mas na hora, é interessante isso. Na hora que eu entrei na chamada, eu falei, gente, tô ótima. Mas antes, ontem à noite, eu tava muito nervosa. Eu falei, gente, vou assistir série pra eu não pensar nesse negócio que eu não aguento mais. Enfim. Ai, que linda. Se eu acordei com a campainha no horário, eu falei, não, tem que entrar pra ver esse negócio. Ai, que beleza. Depois de Parabéns, mim, parabéns. obrigada. Poético, foi Simone, eu poético. acho. É justo. Parabéns, Malau. Adorei também. Obrigada. Eu também Gente, tô super nervoso. eu achei super difícil, assim, escrever nessa pegada mais filosófica, sabe? Uhum. Que eu achei que em alguns momentos fica meio solto, assim, meio. Meu Deus, a ideia, o que é isso? Ai, peraí que tem alguém. A Ju caiu, eu acho. Caiu, não? Eu caí. Não, tá tudo. É isso. E aí, quem que apresentou hoje? A Simone? Eu, a próxima. A Fê, você também apresentou hoje? Ah, tem duas Fê aqui, né, no caso. Eu só O Léo, apresento no dia 20. o Eu Léo apresento 11 apresenta horas. hoje. Não, gente, vocês estão apresentando cedo demais. Antes de 10 horas da manhã. A gente aí, abrindo a câmera. Bom dia para vocês. Bom dia, dia. Paulo. Bom dia. Meu olho nem abriu direito, Ju. Pois é.
Maria Laura, bom, você foi aprovada, tá? Eu acho importante você levar em consideração as referências que Paulo te deu, né? Para que você possa, então, olhar a questão das referências biográficas que não foram colocadas, a questão que ele pontuou do Merleau-Ponty, né? E a consideração com a questão da prática clínica, tá? Para que depois, então, você possa fazer, né? Depositar, tá? Lá no Moodle e depois na biblioteca, tá? Isso, a nota de aprovação foi 85, Muito obrigada. ok? Ok. Gente, só uma pergunta, só tirar uma dúvida sobre essa questão do Merleau-Ponty. Seria um parágrafozinho só fazendo essa transição, né? Porque o Merleau-Ponty, ele não tem essa pegada tão existencialista e falando assim, não, beleza, agora que a gente vai entrar mais na parte existencialista, só Isso, nessa... algo como assim, olha, Merleau-Ponty vai trabalhar a intencionalidade no corpo, tá? Isso está presente na fenomenologia de modo geral, embora com ênfases diferentes, tá? Uhum, E daí agora a gente vai passar para um entendimento sobre uma possível experiência que vem, evidentemente, enquanto ser no mundo corpóreo, tá? Mas que foi melhor trabalhada, né? No caso, você foi para o Heidegger, mas você poderia ter ido para o Sartre também, tá? Sobre essa experiência, né? No Sartre seria a experiência nadificante, no Heidegger é a experiência também é nadificante, mas que ele vai chamar de ser para a morte, tá? Então, de que maneira que o encontro com o rato morto é um encontro também com a carne e com o mortal que eu também sou. Tá? beleza. Daí você fala assim, Merleau-Ponty faz uma coisa, Heidegger está nessa mesma direção, só que ele faz outra, Uhum, tá? Porque do jeito que tá, parece assim que todos fazem a mesma coisa. O que sim, na verdade... entendi. Beleza. Ok? Ok. Muito Ô, grata. Paulo, quero te agradecer muito pela participação e pelas contribuições. Tamo junto. É isso aí.